Olá, vamos lá? Eu espero que seja um bom dia e que você, meu aluno, que está de quarentena aí, assistindo essa aula pelo link que eu disponibilizei no Google Meet, ou no Zoom, ou no Loom, ou em qualquer outro dos aplicativos de videoconferência que nós estamos utilizando, esteja no horário de nossa aula. E para você que está aí acompanhando todos os nossos vídeos, boa tarde ou boa noite, independente da hora que você esteja vendo esse vídeo, informação sempre. Então, eu sou o professor Leandro e vamos para mais um vídeo e dessa vez a gente vai falar de políticas ambientais na Europa. Então, para começar, eu peguei aqui uns textos em relação ao Parlamento Europeu da União Europeia. Se você não sabe o que é a União Europeia, procura aí nos vídeos sobre blocos econômicos, depois um vídeo específico sobre a União Europeia, que é o bloco econômico mais bem assentado aí nos dias atuais. E a gente tem diversas maneiras, aliás, a gente tem não, a União Europeia tem diversas maneiras de estar administrando as suas políticas. Uma delas é a criação do Parlamento Europeu. Então, olha só, a gente tem a base jurídica, a origem, a evolução, tudo descrito de forma a apresentar fichas temáticas da União Europeia. E nesse sentido aqui desse vídeo, falando sobre meio ambiente. Então aqui ó, a gente tem uma política ambiental, princípios gerais e quadro base da União Europeia quanto a políticas ambientais. Então, ó, bem destacado aqui, a política ambiental europeia baseia-se nos princípios da precaução, da prevenção e na correção da poluição na fonte, bem como no princípio do poluidor pagador. Poluiu, está pagando alguma coisa aí relacionado a algum tipo de imposto ou está pagando porque cometeu algum crime ambiental. Então, os programas plurianuais de ação em matéria de ambiente instituem o quadro para ação futura em todos os domínios da política ambiental. Esses programas estão integrados em estratégias horizontais e são tidos em conta nas negociações internacionais em matéria de ambiente. A gente tem que ver também alguns fatores políticos que fazem com que a Europa tenha essa tamanha preocupação com o meio ambiente, pelo menos no seu território. Já que eu vou ter empresas europeias em territórios de outros países, onde eles não estão tão preocupados assim com o meio ambiente. Temos que entender que a Europa carece de recursos naturais como fonte de energia. Então a Europa não tem petróleo, por exemplo, para caramba no seu território, gás natural, e ela é extremamente dependente da compra dessas fontes de energia de outros países. Por exemplo, a Rússia é um dos principais fornecedores de gás natural para a União Europeia. E a gente tem também a busca por carvão mineral, dentre outros. Lógico. Ah, mas professor, a Revolução Industrial não se iniciou lá na Europa, mas mais especificadamente na Inglaterra, e uma das coisas que favoreceu a Revolução Industrial não foi justamente a enorme quantidade de carvão mineral dentro do território? Sim, as enormes reservas de carvão mineral dentro do Reino Unido, da Inglaterra no caso, propiciaram, auxiliaram e muito a Revolução Industrial surgir. Mas a gente tem que lembrar hoje que o principal fonte de energia atual do mundo não é mais o carvão mineral, apesar da gente utilizar, mas sim o petróleo. E os lugares que mais possuem petróleo no mundo, no caso, a gente vai encontrar principalmente na Ásia, ali no Oriente Médio, né? Nesse lugar a gente vai encontrar 60% do petróleo do mundo. A Europa, então, ela tem buscado também, com essa justificativa ambiental, ela tem buscado fontes de energia, a utilização, né, de fontes de energia alternativas, fontes de energia que não sejam tão prejudiciais ao meio ambiente e, é lógico, possam ser encontradas ali dentro da Europa, fazendo com que a Europa se desvincule um pouco da compra de fontes de energia de outros lugares, como é o caso da energia eólica, da energia solar, maremotriz. Porém, a gente tem que observar a natureza para que essas fontes de energia sejam realmente viáveis. Por exemplo, a energia eólica
demanda a constante de ventos e também o lugar onde eu vou colocar as enormes hélices lá para poder ter essa energia, produzir essa energia eólica, tem que estar afastado de vilas, de cidades, pelo enorme barulho que faz. A gente tem aqui no Brasil a grande quantidade da nossa energia elétrica, ela é produzida através da hidrelétrica, né, das hidrelétricas, de fontes de energia de quedas d'água, que não tem tanto assim também dentro do território europeu. E aí, maré motriz, a gente precisa, logicamente, de marés, crescer maré e tal. E também a gente tem a energia geotérmica, a energia eólica, a gente já falou, né? Geotérmica. A gente tem. Ah, ai, caramba, que faz a bomba atômica, energia nuclear. Então, energia nuclear também, muita gente está querendo largar de mão, justamente por conta dos fatos que já aconteceram, né? Chernobyl, a usina de Fukushima, no Japão, onde a gente tem alguns acidentes que acabam gerando um problemão gigantesco, né? Já que a energia nuclear é um tanto quanto difícil de ser retirada do local e causa um estrago gigantesco caso exista algum tipo de vazamento. Então, muitos lugares, como a própria Europa, querem meio que dar um fim aí na utilização da energia nuclear. Só não dão fim nesses tipos de fontes de energia, justamente pelo fato de que ainda existe a necessidade e eu não encontrei outra forma para suprir a demanda por energia. Então fica complicado. Bom, aqui a gente tem um textozinho falando sobre a origem e a evolução dessas leis ambientais na Europa. A política europeia do ambiente remonta a 1972, ano em que se realizou em Paris o Conselho Europeu, no qual os chefes de Estado e de governo europeus, na sequência da primeira Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente, que aconteceu lá em Estocolmo, na Suécia, em 1972, onde os países do mundo começaram a pensar: caramba, olha só, a gente tem que pensar em conjunto em relação ao meio ambiente, né? Porque poluição não respeita limite imaginário que a gente criou para separar países, não respeita os limites políticos estabelecidos, não é? Então, o meio ambiente é um problema de todos. Então, foi realizado lá na Suécia, em Estocolmo, a primeira conferência mundial no meio ambiente. E nessa esteira aí, a gente teve a política do meio ambiente remontando ao mesmo ano, né? Com a realização lá em Paris, como a gente está falando aqui, a primeira Conferência das Nações, olha só, onde está remontando aí o agrupamento do Conselho Europeu para debater meio ambiente. Então, aqui, ó, declararam a necessidade de uma política ambiental nesse dia aí, né? Assim, lá em 1972, uma política ambiental comunitária que acompanhasse a expansão econômica e apelaram para a elaboração de um programa de ação. O Ato Único Europeu de 1987 introduziu um novo título em relação ao ambiente. Né? O novo título foi Ambiente, na verdade. Então, que constituiu a primeira base jurídica de política ambiental comum. Olha só, 1987. Com vista a preservar a qualidade do ambiente, proteger a saúde humana e assegurar uma utilização racional dos recursos naturais. Já começavam aí um pensamento de desenvolvimento sustentável, né? Nos desenvolvermos, né? De maneira industrial, de maneira econômica, mas que nós pudéssemos preservar o meio ambiente para as gerações futuras. Lembrando, voltando lá em cima no que eu havia dito, olha só, a política ambiental europeia baseia-se nos princípios de precaução e prevenção e corrigir todas as besteiras que foram feitas em relação à poluição constante. Então, quais são os princípios gerais dessa política ambiental da União Europeia? Nem falei, né? Porque depois a gente tem aqui, ó, as revisões posteriores a esse tratado sobre o meio ambiente reforçaram o compromisso assumido pela Europa em matéria de proteção ambiental e o papel do Parlamento Europeu no respectivo desenvolvimento depois que foi criada a União Europeia. O Tratado de Maastricht, lá em 1993, fez do ambiente um domínio de intervenção oficial da União Europeia. Quais são
os princípios gerais em relação a isso daí. A política ambiental da União Europeia baseia-se nos princípios de precaução, já disse, né? Precaução, prevenção e da correção da poluição na fonte, bem como o princípio do poluidor pagador. O princípio da precaução é um instrumento de gestão de riscos que pode ser invocado sempre que exista incerteza científica quanto à suspeita de risco para a saúde humana ou para o meio ambiente decorrente de uma determinada ação ou política. Então, se for criado algum tipo de ação ou política que se ache que pode ferir o meio ambiente de maneira severa, entra aí o princípio da precaução, que foi o que eu listei aqui para vocês, e da prevenção, né? O princípio da precaução, que é um instrumento de gestão de riscos que pode ser invocado quando a gente tiver a incerteza, achar que aquela ação política ou ação pode ser privada também, pode causar um incidente ambiental mais sério. Aqui, a título de exemplo, colocaram aqui, ó, se surgirem dúvidas sobre o efeito potencialmente nocivo de um produto e se na sequência de uma avaliação científica objetiva persistirem essas incertezas, podem ser instruções diretas para interromper a distribuição ou a fabricação de determinado produto, ou para retirar esse produto de vez do mercado. O princípio do poluidor pagador é aplicado pela diretiva relativa à responsabilidade ambiental, que visa a prevenção ou a reparação dos danos ambientais causados a espécies e habitats naturais protegidos, à água ou ao solo. Os operadores de determinadas atividades profissionais, como transporte de substâncias perigosas ou de atividades que implicam descargas nas águas, devem tomar medidas preventivas em caso de ameaça iminente ao meio ambiente. E se caso fizerem a cagada de ferrar com o meio ambiente, eles vão ter a responsabilidade ambiental de dar o subsídio necessário para reverter aquela situação que eles causaram. Então, além disso, a integração das preocupações ambientais em outros domínios de intervenção da União Europeia passou a ser um conceito importante na política europeia desde que surgiu, pela primeira vez, graças a uma iniciativa do Conselho Europeu que teve lugar em Cardiff, em 1998. Nos últimos anos, a integração da política ambiental registrou progressos significativos. Tanto que muitas das vezes a Europa se coloca como uma das principais áreas de proteção ambiental e de pensamentos para frente em relação à proteção do meio ambiente. Então, acredito aqui, não deixei faltar muito mais coisa não. Não vou me alongar muito mais no vídeo. Acredito que 12 minutos aí sejam esse suficiente para que vocês possam entender mais ou menos como funciona a política ambiental europeia. A gente tratou aí do Parlamento Europeu criando aí a base dessa iniciativa legislativa em relação a proteção ambiental e a gente viu como é mais ou menos o cenário ambiental da Europa, principalmente relacionado a fontes de energia, certo? Então, volta o vídeo, façam perguntas pelos nossos principais canais de comunicação. Lembrando que a gente tem lá o grupo Geografia em Foco, professor Leandro, temos a caixa de comentários aqui no próprio YouTube, temos os lugares onde nós estamos tendo nossas aulas virtuais, como o Google Classroom, e também a gente tem agora uma página pessoal minha, né? Uma página que está mostrando quem eu sou, que é a professor Leandro Silvio. Você pode estar lá curtindo a página também, certo? Então, perguntem à vontade e peçam também outros temas que nós podemos estar trabalhando. Eu estou tentando me ater aos temas aí comumente trabalhados em sala de aula, justamente por conta de quem está perdendo as aulas presenciais devido à quarentena. Perdendo não, né? Não estão tendo essas aulas. Então, vocês estão tendo essas aulas aqui comigo. Vamos lá, então. Até a próxima e fiquem com Deus.